Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e em amor. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe na meditação, no entendimento da sua palavra, nós possamos receber da parte de Deus o ensino, a exortação, a transformação. Deus, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, e Te louvamos porque o Senhor tem sido Deus presente, Pai, um socorro em todas as tribulações, Pai. Nós pedimos nesse momento em especial, meu Pai, que a Tua palavra seja proclamada aos nossos corações, Deus. Que o Senhor mesmo fale conosco, meu Pai, e o Senhor fale poderosamente, Deus, agindo e causando, meu Deus, a transformação que nem mesmo queremos, meu Pai. Que o Senhor não tome o espaço que nós permitamos, meu Deus, que o Senhor tem em nossas vidas, meu Pai. Mas que o Senhor venha, meu Deus, e tome tudo, Pai. Que o Senhor venha e governe, Pai. Que o Senhor venha e controle. Que através da Tua palavra, Deus, o Senhor quebrante nossos corações, meu Pai. E o Senhor nos faça servir a Ti, Pai, com alegria de coração, com a vida transformada, Deus. Estejamos dispostos a reconhecer que Tu és o Senhor, Pai, e nós somos servos, meu Deus. Que a Tua palavra ela nos convença do nosso pecado, que a Tua palavra nos conforte, nos console, apontando o caminho, meu Deus, do modo pelo qual nós devemos viver de uma forma digna do Evangelho. Nos abençoa e nos guarda no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, semana passada eu falei para vocês, né, sobre a unidade da igreja, que ela foi quebrada desde o início do protestantismo, quando Lutero e Zwinglio, eles se sentaram para falar, para conversar, para discutir sobre o assunto da ceia do Senhor, e eles não conseguiram chegar a um denominador comum, né? Pelo contrário, Lutero, ele bateu na mesa e foi embora com o seu posicionamento. Só que é interessante porque a história não acaba aí. Algumas dezenas de anos depois, João Calvino ele escreveu sobre a Santa Ceia do Senhor, e Lutero ele teve acesso aos escritos, né? João Calvino era bem mais novo do que Lutero, então Lutero ele já tinha passado por todas as coisas que mais importantes, os momentos mais decisivos da sua vida, e ele foi ler, então chegou a ele o texto que João Calvino tinha escrito sobre a ceia do Senhor. E ele, quando leu aquele texto sobre a ceia do Senhor, o que ele falou foi: não precisava ter brigado com Zwinglio. A gente poderia ter aguardado e deixado, porque Calvino resolveu essa questão muito melhor do que a gente. Calvino apresentou um posicionamento que não era nem o de Lutero, nem o de Zwinglio, mas um posicionamento mais bíblico sobre a Santa Ceia do Senhor. E vejam, irmãos, porque é assim que deve ser formada a unidade da igreja. A unidade do corpo de Cristo, irmãos, ele vai ser estabelecido pelo entendimento correto da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai trazer a unidade do corpo de Cristo. Veja, nós temos meditado
nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e tantas coisas, irmãos, poderosas que nós já temos aprendido através desse servo que o Senhor colocou em nossas vidas, através dos seus escritos. A gente viu que essa igreja era uma igreja, irmãos, sadia. Teologicamente, ela tinha muitos privilégios que outras igrejas não tiveram pelos pastores que ocuparam esse cargo, né? O próprio apóstolo Paulo passou muito tempo, um dos lugares que o apóstolo Paulo passou mais tempo pastoreando foi em Éfeso. Depois ele também mandou Timóteo para passar um tempo ali pastoreando e cuidando daquela igreja. O João também, a tradição da igreja nos fala que ele terminou a sua vida pastoreando a igreja de Éfeso, né? Foi o final do seu ministério. E o próprio Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, escreveu uma carta específica para essa igreja. A gente vê que, de fato, essa carta não tem nenhum problema, questão que precisava ser resolvido específico ali da igreja. A gente não vê como nas outras cartas o apóstolo Paulo tentando combater alguma falsa doutrina, algum falso ensinamento. Pelo contrário, ele busca promover uma unidade na igreja. Ele aproveitou, talvez, essa igreja não ter tantos problemas assim, para poder mandar uma carta que, inclusive, depois poderia ser enviada para outras igrejas e todo mundo iria entender o conteúdo dessa carta, o contexto se aplicaria a qualquer igreja, porque ele faz nada além do que explicar o evangelho na primeira parte da carta e depois aplicar o evangelho na segunda parte da carta. Nós vimos então, irmãos, que junto com a explicação do evangelho que ele nos dá nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele ora, ele entende a necessidade que nós temos de que o Senhor opere em nossas vidas para que a gente possa ter o entendimento correto da palavra de Deus. A necessidade que nós temos da transformação, irmãos, que não é simplesmente uma apreensão intelectual, ou seja, a gente vai adquirir um conhecimento e isso por si só transforma a nossa vida, não, mas o Espírito Santo, ele opera através da palavra de Deus para que nós possamos chegar ao entendimento correto. E a nossa vida não apenas seja uma vida marcada por uma doutrina correta, mas também por uma vida sadia, uma vida que condiz com isso que nós cremos. Por isso que na parte prática, aqui depois de ter orado pela segunda vez, na carta, no final do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa então essa parte mais prática da carta, dizendo que nós devemos viver de um modo digno do evangelho. Ou seja, ele nos explica o evangelho, ele diz, e agora vivam de modo digno. E aí a primeira coisa que ele nos chama a atenção, irmãos, rapidamente é que nós precisamos de humildade, mansidão, longanimidade. Possamos suportar uns aos outros em amor. Sem isso é impossível, irmãos, viver a vida da igreja. Porque o desejo de Deus em trazer a sua igreja a esse mundo, em fazer com que a sua igreja exista aqui, em criar essa instituição, que é muito mais do que uma instituição, que é o corpo de Cristo, é justamente fazer com que ele seja um corpo. E um corpo, irmãos, ele só é um corpo se ele estiver unido. Um corpo, ele só é um corpo, irmãos, se ele estiver andando numa mesma direção. Imagina se um pé for para um lado e os olhos estiverem olhando para o outro, irmãos, que confusão. Esse pé e esse corpo, ele vai tropeçar, porque o olho e o pé, eles não estão cooperando. E perceba, irmãos, que é uma coisa muito interessante que hoje a gente diz... nós falamos assim, as pessoas dizem, né? Eu sou a igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor. Sendo que, irmãos, a própria palavra de Deus, ela diz que nós somos a igreja do Senhor quando estamos juntos. Ele diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que vós sois o corpo de Cristo. Mas aí em seguida ele diz, e individualmente somos membros desse corpo. Ou seja, ninguém é igreja sozinho. Nós precisamos andar em unidade da fé, para que nós possamos ser a igreja do Senhor verdadeiramente, irmãos. Então, após falar da unidade, que só existe um Pai, só existe um Senhor e um único Espírito, e é por isso que a igreja deve viver em unidade, porque é um Espírito Santo que habita em todos os crentes, porque é um só o Senhor que é Senhor de todos os crentes, e todos são filhos do mesmo Pai, que é do Senhor, nosso Deus. Então, ele fala sobre a unidade, e ele mostra como isso é tão profundo, irmãos. Ele termina no versículo 6, ele diz, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, ele dá essa completude, ele fala de todos, 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 dizendo que devemos estar andando juntos, que o povo de Deus precisa caminhar nessa unidade da fé. E então, irmãos, ele agora vai explicar como que funciona com mais detalhes
essa unidade. O que é essa unidade, irmãos, da fé? E a unidade da fé, ela não é uniformidade, irmãos. Não são várias pessoas iguais. Porque, veja, um corpo ele não é formado de membros idênticos. Né? Seria uma monstruosidade, uma aberração se uma pessoa ela só tivesse uma parte do corpo espalhada pelo corpo todo. Isso não seria um corpo, irmãos. Mas então ele vai mostrar como é que funciona mais especificamente essa unidade. Significa que todas as pessoas precisam ser iguais, idênticas? Não. Ele vai dizer, irmãos, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, a graça ela é concedida a cada um, irmãos, numa proporção diferente. Ou seja, nem todos eles são iguais. Há diferenças no povo de Deus, no corpo de Cristo, e é necessário, e é para a bênção do próprio corpo que Deus faz assim. Veja, ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Veja, irmãos, que a nossa fé, a nossa vida cristã, ela deve refletir aquilo que nós cremos. E a Trindade, o Deus que nós cremos, irmãos, é o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, a nossa unidade, irmãos, não deve ser uniformidade, porque a nossa unidade vai ser marcada, vai ser expressa por pessoas, mesmo pessoas diferentes, mesmo pessoas que não se pareçam em muita coisa, elas possam caminhar junto. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem, eles são 3 pessoas, mas um único e verdadeiro Deus. Deus nos criou assim para que possamos refletir. A igreja do Senhor foi criada assim para que nós possamos refletir essa glória. E por isso que, inclusive, nós já vimos que uma das coisas que ele fala que faz parte da essência do Evangelho são pessoas diferentes, inimigos, estarem agora caminhando juntos. A gente viu judeus e gentios que se odiavam, agora podem caminhar juntos. E ele diz então que a graça de Deus, a proporção do dom de Cristo, vai ser dada a cada um. E ele diz, por isso diz, ele vai citar então o Antigo Testamento, irmãos, para basear isso que ele está falando, a questão dos dons sendo concedidos à igreja do Senhor. Ele diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí ele vai explicar a citação no versículo 9, ele diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E essa citação, irmãos, é um pouco complexa, é um pouco difícil da gente entender, se a gente simplesmente parar aqui e querer entender aqui pela explicação que o apóstolo Paulo deu. Mas veja, sempre que os apóstolos, irmãos, estão citando uma passagem bíblica, eles não estão citando apenas aquele versículo. Eles estão fazendo referência a uma passagem específica. E para que eu e você a gente possa entender melhor o que está sendo dito, a gente pode ir na passagem e entender melhor o contexto que aquela passagem está descrevendo, para que a gente possa entender, então, o ensinamento que o apóstolo está querendo trazer para nós. Por exemplo, aqui ele está citando o Salmo de número 68. Eu convido os irmãos para que possam abrir junto comigo o Salmo 68, irmãos. Salmo de número 68. A gente não vai ler toda a passagem, irmãos, mas eu vou ler o começo aqui, para que os irmãos possam entender o contexto aqui do Salmo. Salmo 68, ó mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Da sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Vejam, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a forma que Deus age no seu povo, a forma que Deus age causa algo diferente no seu povo do que nos ímpios. Ele diz que o agir de Deus, irmãos, em nós traz alegria. E ele fala então, nos versículos seguintes, que nós devemos louvar a Deus por isso, no versículo 4. E no versículo 5, irmãos, ele diz, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Veja o que ele está querendo dizer, irmãos. Ele falou que Jesus subiu aos céus e concedeu dons aos homens, que o versículo vai falar mais lá na frente isso. Só que ele diz, o Salmo aqui está querendo explicar, irmãos, que ao fazer isso, Jesus concedendo dons das alturas aos homens, é porque ele ama a sua igreja
e ele não vai deixar ela necessitada. Como o próprio Jesus falou no Novo Testamento, ele diz, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Então, tudo que Deus faz, irmãos, ele está fazendo em favor da sua igreja. Ele está cuidando do seu povo. Então, quando ele concede dons, é para que o seu povo possa ser cuidado pelo próprio Deus. Ele então continua no Salmo, irmãos. Veja que agora ele vai falar especificamente de como isso afeta a igreja. Ele fala no versículo 6, ele diz, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. É interessante, irmãos, porque não é o contexto imediato aqui dessa passagem, mas é uma aplicação clara que nós podemos fazer, porque ele está falando da igreja do Senhor. Ele diz que Deus congrega, ele diz que Deus ele faz com que o solitário não viva sozinho, mas só possa viver em família. Está falando aqui, claro, obviamente isso se aplica, irmãos, à igreja de Cristo, que nós podemos andar junto com os nossos irmãos. Isso pode trazer benefício para a nossa vida. E veja como é que ele termina o versículo. Ele diz, os rebeldes é que ficam sozinhos. Ou seja, essa ideia moderna, irmãos, que não é tão moderna assim, né, de desigrejados, que está tão na moda hoje, famoso. Veja o que a Bíblia fala a respeito disso. Os rebeldes é que habitam sozinhos, ou seja, em terra estéril. Porque nós fomos colocados, irmãos, no corpo de Cristo para que nós possamos nos edificar mutualmente. Então, se eu estou sozinho, irmãos, eu vou ser necessariamente estéril. Veja que como Deus ele criou o universo, irmãos, ele criou o homem e a mulher, e o homem nem a mulher, eles não geram vida sozinhos. Para poder gerar vida, irmãos, vai ter que haver uma união, para que uma vida possa ser gerada desses dois. Da mesma forma, irmãos, a nossa vida espiritual, se ela for vivida de um modo individual e solitário, irmãos, ela vai ser vivida de uma forma deficiente. Não tem como, irmãos, nós vivemos a vida distante da igreja do Senhor. Então ele vai continuar aqui falando, irmãos, no Salmo, ele vai dizer, por exemplo, no versículo 9, irmãos, ele diz, copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Veja que a gente interpretando o Salmo através da citação do apóstolo Paulo, falando a respeito dos dons, ele está falando que Deus ele não dá os dons, irmãos, de um modo mesquinho, mas pelo contrário, ele fala aqui a respeito da bênção que Deus derrama sobre o seu povo, aqui no Salmo, falando que é em abundância. Da mesma forma, irmãos, os dons que Deus concede ao seu povo, cuidando do seu povo, é para que eu e você, a gente possa ser suprido em todas as nossas necessidades. Então, irmãos, ele continua aqui o Salmo falando exatamente isso no versículo 10. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. E veja como é que é a provisão, irmãos. A primeira coisa que ele vai falar sobre essa provisão no versículo número 11. Ele diz, o Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Veja, irmãos. Aqui está falando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o principal meio que Deus vai fazer provisão ao seu povo. E aí então, irmãos, ele vai falar o que isso causa nos seus inimigos. Ele diz, reis de exércitos fogem e fogem. A dona da casa reparte os despojos. Ele diz, por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas de pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo de ouro. Ele diz, quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zelmon. O monte de Deus é Baçã. Serra de elevações é o monte de Baçã. Por que olhais com invejas, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Ou seja, irmãos, ele está falando que Deus ele tem um povo específico, que Deus ele prometeu agir nesse mundo através da sua igreja, e que essa é a forma natural que nós devemos esperar que Deus faça maravilha nesse mundo é através da sua igreja, irmãos. E aí então, ele vai caminhar para essa citação, irmãos. Ele fala no versículo 17, os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Irmãos, veja que coisa interessante, porque quando a gente olha o versículo que o apóstolo Paulo está citando, o versículo, ele aparentemente sofreu uma modificação para o apóstolo Paulo citá-lo. Veja, se a gente ler lá de novo, voltar, irmãos,
para a carta aos Efésios, aqui ele diz que Deus recebeu homens. E lá em Efésios, ele diz, concedeu dons aos homens. O que é que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Ele está querendo dizer que os dons que Deus concede à sua igreja são os próprios membros do corpo. É a capacitação que Deus dá aos próprios membros do corpo. O apóstolo Paulo não está mudando a palavra de Deus, ele está aplicando a palavra de Deus. Ele faz essa modificação para a gente poder entender isso. Que veja que, na verdade, Deus ele nos abençoa, irmãos. E a gente pode tomar isso de uma forma mais geral. Deus nos abençoa, irmãos, não é com coisas, mas Deus nos abençoa com pessoas. Deus vai usar pessoas na nossa vida. Os dons que Deus dá, irmãos, não é para que nós possamos simplesmente usufruir dos dons. A palavra de Deus deixa isso muito claro quando no Evangelho de João, as curas, os milagres que Jesus realiza são chamados de sinais, ou seja, apontam para algo maior do que simplesmente aquela cura ou aquela realização. Veja, quando Deus ele concede dons à sua igreja, é para que através daqueles dons eles possam olhar para Cristo, eles possam ver o que Cristo fez por eles. E aí então, irmãos, ele diz, ora, faz questão de explicar o apóstolo Paulo dizer, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Irmãos, esse homem que leva cativo o cativeiro e recebe homens e concede dons aos homens, é um guerreiro que lutou uma guerra e depois que ele sai vitorioso daquela guerra, depois que ele pode adorar, entrar na presença de Deus e ele pode abençoar as pessoas à sua volta com os despojos dessa guerra. Ele está querendo dizer, Jesus Cristo desceu às regiões inferiores da terra, ou seja, ele veio, ele realizou a sua obra aqui nesse mundo, para depois ele pudesse subir e ele pudesse abençoar o seu povo. A gente pode ver isso muito claro, irmãos, na estrutura dos evangelhos, do evangelho de Lucas, por exemplo, porque o evangelho de Lucas e Atos, né, os dois foram escritos por Lucas, e ele era discípulo do apóstolo Paulo. Ou seja, a forma que ele interpreta, que ele entende, que ele visualiza o evangelho, é a forma que ele aprendeu com o apóstolo Paulo, porque ele era discípulo do apóstolo Paulo. E a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é a mesma coisa que a gente consegue ver se a gente olhar para o evangelho de Lucas. O que é que a gente vê no evangelho de Lucas, irmãos? O evangelho, Jesus ele veio a esse mundo, ele se encarnou e ele realizou a sua obra. Se a gente olhar a introdução do Evangelho de Lucas, vai dizer assim, esse é o primeiro livro das coisas que Jesus começou a fazer na terra. E aí depois quando a gente vai ver no livro de Atos, ele vai dizer, esse é o segundo livro que eu estou escrevendo para falar a respeito das coisas que o Senhor Jesus Cristo continuou a realizar. Irmãos, o livro de Atos é a continuação da obra de Cristo. Mas veja, como é que começa o livro de Atos? Jesus subindo aos céus. E ele derramando o seu espírito sobre o seu povo. Então veja, agora, irmãos, depois que Jesus subiu aos céus, ele vai continuar agindo e operando através da sua igreja. Para isso, então, que ele concede dons à igreja. Vamos então ver aqui, irmãos, os dons que o apóstolo Paulo vai fazer questão de citar, que a igreja recebeu. Ele fala no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Veja que os dons que ele fala, irmãos, ele está falando a respeito de ofícios da igreja. Na verdade, mais especificamente, ele está falando a respeito sobre os dons que estavam relacionados ao ensino da palavra. Veja que ele fala a respeito de apóstolos e profetas, que ele já falou isso 2 vezes, já usou a expressão apóstolos e profetas aqui na carta, falando que os apóstolos e os profetas são o fundamento da igreja, irmãos. Porque os apóstolos, eles receberam a autorização de Cristo, a autoridade de Cristo, para poder eles lançarem os fundamentos da igreja. Sendo que a gente pode ver claramente, irmãos, a palavra apóstolo significa enviado, mas ela é usada no Novo Testamento, às vezes apenas como enviado, mas ela é usada geralmente no contexto de falando a respeito dos 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo. A palavra por si só significaria enviado, mas ele é usada de uma forma técnica no Novo Testamento. Da mesma forma, a palavra diácono, que a gente vai ver daqui a pouco ela sendo usada aqui nesse texto, a palavra diácono significa um servo voluntário, um serviço voluntário que nós prestamos. Mas quando ela é usada no Novo Testamento, geralmente ela se refere a um ofício. Ela é mais especificamente usada a respeito de um ofício que Deus criou na sua igreja. Então, a palavra apóstolo, irmãos, as pessoas dizendo que são apóstolos, se elas quisessem dizer apenas que elas foram enviadas por Deus para esse mundo, tudo bem. Mas, na verdade, os homens, quando usam hoje o termo apóstolo, eles querem dizer que também fazem parte disso aqui. Inclusive, irmãos, a igreja dos Mormons, eles, se é que eu posso chamar de igreja, eles defendem
baseado nesse texto aqui, a doutrina de que sempre devem existir apóstolos e profetas na igreja. Na igreja dos mormons, eles têm os apóstolos e eles têm os profetas, porque eles, uma interpretação completamente incorreta dessa passagem, ele diz que Deus está dizendo que sempre tem que ter apóstolos e profetas na igreja, sendo que, na verdade, irmãos, isso é o fundamento da igreja. E o fundamento ele só é lançado uma vez. Na verdade, eles lançaram o fundamento, que é Cristo. E vejam só, irmãos, a gente para pensar, no Antigo Testamento já existiam profetas, mas no Novo Testamento, então, foi criado, se assim eu puder dizer, esse ofício de apóstolo. E por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus ele não separou homens para si e os chamou de profetas. Ia ser mais fácil de entender, já era um ofício que estava no Antigo Testamento já. Por que houve essa mudança? E se a gente for olhar para pensar, os apóstolos agora eles tomaram um local na igreja que os profetas perderam. Veja, no Antigo Testamento os profetas eles eram os principais portadores da palavra de Deus. No Novo Testamento a gente vê que os apóstolos são os principais portadores da palavra de Deus e que eventualmente são levantados profetas para que eles possam abençoar a igreja. Porque naquela época, irmãos, eles não tinham Bíblia, eles não tinham o Novo Testamento aqui, então os apóstolos, eles tinham os 12 e o apóstolo Paulo, e a atuação deles era limitada. Eram levantados, às vezes, profetas nas igrejas, para que eles pudessem trazer mensagens da parte de Deus, de fato, profecias, interpretações bíblicas com inspiração do Senhor. Só que, veja, irmãos, o fato dos apóstolos terem tomado a primazia aqui, mostra que esses dons, eles deveriam passar. Que esses dons eram apenas os fundamentos da igreja, não era algo que tensionava ser duradouro na igreja. Por quê? O que é que eu estou querendo dizer com isso? No Novo Testamento, irmãos, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja, então, o fundamento da igreja, o ofício principal da igreja são os apóstolos. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que o dom maior que tem realmente é o do apostolado. Ele fala, depois a gente vai abrir essa passagem específica. E em seguida ele fala que em segundo lugar são os profetas. E os profetas, como eu disse, eram levantados para trazerem mensagens para a igreja, já que eles não tinham o Novo Testamento, a interpretação infalível do Antigo Testamento. Então, o que é que acontece aqui, irmãos? Os apóstolos e os profetas, vejam que o apóstolo tomou o lugar do profeta. E como é que é descrito o apóstolo, irmãos? Como é que Jesus ele concede essa capacitação aos seus discípulos, para eles serem apóstolos? É dito, irmãos, não que eles iam receber revelações da parte de Deus, para que eles pudessem dizer coisas que ninguém é capaz de saber. Não, irmãos. Embora os apóstolos recebessem revelações eventualmente, Jesus, quando ele vai falar para os seus discípulos, quando vai falar a respeito do qual a função deles na igreja, vai dizer, o Espírito Santo vai vir sobre vocês para lembrar vocês das coisas que eu já tenho ensinado para vocês. Veja, os apóstolos, irmãos, diferente dos profetas que recebiam revelações, que sempre que Deus ia falar, ele tinha que trazer uma revelação, uma imagem, um sonho, alguma coisa para o profeta. Não, os apóstolos receberam mensagem de Cristo durante 3 anos, eles aprenderam com Cristo, para que eles pudessem agora ensinar aquilo que Jesus ensinou para eles. Mas até mesmo no próprio Antigo Testamento, irmãos, a gente vê que a profecia não era algo que ia ser sempre feita dessa forma, que ia ser algo que ia sempre existir na igreja. Por exemplo, o último grande escritor da Bíblia, se assim a gente puder falar do Antigo Testamento, foi Esdras, irmãos. E Esdras, ele não era profeta no sentido de ter o dom profético, mas ele foi inspirado por Deus para escrever a Bíblia. Ele escreveu provavelmente o livro de Esdras e outros livros também da palavra de Deus. Há essa questão de que foi ele que escreveu, provavelmente. E até mesmo o livro dos Salmos, provavelmente foi ele que organizou os Salmos. Só que veja, irmãos, como é que Esdras é descrito na palavra de Deus? Se a gente for lá em Esdras, irmãos, no livro de Esdras, ele é descrito não como alguém que recebia a profecia do alto, mas ele é descrito como alguém que se empenhou em conhecer a lei do Senhor, em aplicar em sua própria vida e ensinar. Veja, o último grande profeta, se assim eu puder dizer, do Antigo Testamento, ele já estava muito mais associado ao estudo da palavra e ao ensino da palavra do que propriamente em receber revelações da parte de Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, que os dons de apóstolos, profetas são citados e também de evangelistas. Que evangelista, irmãos, não é o que a gente chama comumente de evangelista hoje. A gente vê na Bíblia que pessoas específicas recebiam o ofício de evangelista. Pessoas específicas eram chamadas de evangelista. Não era todo mundo que proclamava o evangelho que era chamado de evangelista. Por exemplo, Filipe
ele recebeu o ofício de evangelista. Timóteo, ele recebeu o ofício de evangelista. E o que era isso? Ele era como se fosse o braço direito do apóstolo. O apóstolo o enviava para realizar determinadas coisas que ele não poderia estar lá naquele momento. A gente vê o apóstolo Paulo falando isso a respeito de Timóteo, mandando ele para a igreja de Éfeso. A gente vê também na carta que ele escreve aos Coríntios, ele dizendo, olha, eu estou enviando Timóteo aí, e vocês tratem eles como se estivesse falando comigo, porque ele é cooperador meu. E ele também fala a mesma coisa aos filipenses. Então, evangelistas, irmãos, são pessoas que complementavam o trabalho dos apóstolos. Então, apóstolos, profetas e evangelistas, irmãos, são ofícios, são dons que foram fundamentais para que a igreja pudesse começar, mas que eles não têm a sua continuidade, como nós veremos daqui a pouco com mais profundidade isso. A gente vê que o dom que permanece, irmãos, é o final, o dom do ensino. Ele diz, e outros Deus chamou, versículo 11, para pastores e mestres. E, irmãos, pastores e mestres não são dois ofícios diferentes, não é um dom diferente do outro, né? Uns têm um dom de pastor e uns têm um dom de mestre. Porque, veja, a Bíblia fala claramente que para você ser pastor, você tem que ser apto para ensinar. Você tem que cuidar dos da própria casa para que você possa cuidar da igreja de Deus. Então, a pessoa que é chamada para ser pastor, para ser presbítero, para ser esse ofício do ensino, ela tem que tanto pastorear como ser mestre. E, na verdade, na língua grega, irmãos, o termo aqui que é usado, a melhor tradução possível seria, outros foram chamados para serem pastores, que também são mestres. A gente consegue ver isso um pouco claro, na nossa tradução não está tão claro assim, mas ele faz questão de dizer, ó, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ele diz, e outros para pastores e mestres. Ele não diz, e outros para pastores e outros para mestres. Esses dons foram dados, irmãos, e vejam, o único desses dons que permanece hoje na igreja é o dom do pastor mestre. A gente pode ver isso claramente, irmãos, na revelação bíblica. Por exemplo, eu falei para vocês que a gente ia abrir depois 1 Coríntios capítulo 12, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12. Que é um texto em que o apóstolo Paulo está nesse mesmo contexto aqui, que a gente viu aqui no capítulo 4 de Efésios. 1 Coríntios capítulo 12, irmãos. A partir do versículo 27. Vejam que é exatamente o mesmo contexto. 1 Coríntios 12, do 27, ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Como eu falei para vocês. Nós somos corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo. E veja o que ele vai dizer em seguida. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profeta, e em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedade de língua. Você percebe que ele não falou aqui pastores, ele cita só mestre porque ele está falando a respeito do ofício de pastor que ensina. E ele coloca uma ordem aqui, irmãos, ele está falando aqui a respeito da primazia dos dons, qual o dom mais importante do que o outro. E veja que era essa a dificuldade da igreja de Corinto. Tanto é que ele fala no versículo 31, irmãos, ele termina a passagem dizendo, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, ele está colocando uma ordem aqui. O melhor dom é o do apostolado. Mas em nenhum momento, irmãos, a gente vai ver o apóstolo Paulo, ele recomendando que alguém busque o dom de apostolado. Pelo contrário, ele vai falar em 1 Coríntios 14, ele vai dizer, procurem o dom da profecia. Porque apóstolos só tinham os 12 mais o apóstolo Paulo. O dom da profecia, eles ainda poderiam, de fato, serem profetas. Mas, quando a gente vai ver em Efésios, os irmãos, em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo já vai dizer, fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Quem aspira ao episcopado, ou seja, quem busca ser pastor, excelente obra almeja. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo diz, o dom mais importante é o do apostolado. Depois ele diz, procurem a profecia. Sendo que como a profecia já estava cessando, ele diz, quem está buscando agora ser pastor, excelente obra almeja. Porque esses dons eram passageiros, irmãos, tanto do apostolado como da profecia. Em nenhum momento ele manda buscar ser evangelista, porque para ser evangelista tem que ser uma autorização, uma autoridade específica que um apóstolo dava para realizar esse serviço. Então vejam, irmãos, que a palavra de Deus, ela diz que Deus ele concedeu dons à sua igreja.
Perceba, irmãos, eu fiz questão de trazer uma explicação talvez um pouco mais técnica, mas o objetivo é simples. O objetivo é para que eu e você a gente possa entender uma coisa. Perceba, Deus, Ele nos dá o ensino da palavra, para que eu e você a gente possa ter tudo o que a gente necessita. Veja que esse era o contexto do Salmo 68, ele diz, Deus concedeu dons aos homens, para que eles possam ser cuidados por Deus, e Deus deu em abundância. E aí perceba que todas as listas, irmãos, de dons, se você olhar em 1 Coríntios capítulo 12, primeiro ele vai falar a respeito dos dons aqui de ensino, como a gente viu agora nessa lista que nós lemos. Se a gente for olhar em Romanos, irmãos, capítulo 12, que também vai trazer uma lista de dons, ele primeiro vai falar a respeito da lista de ensino, primeiro os dons listados são do ensino. E aqui em Efésios capítulo 4, ele apenas cita os dons do ensino. Porque na verdade só existem dois tipos de dons, irmãos. Existe o dom da palavra e existe o dom do serviço. A gente pode ver isso claramente quando o apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, irmãos. 1 Pedro no capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 é a única vez, irmãos, que a palavra dom, a palavra carisma, que é no original, ela é usada sem ser quando o apóstolo Paulo está falando. Então o apóstolo Pedro vai ser o único apóstolo que vai falar a respeito de dons, fora o apóstolo Paulo. E veja o que é que ele vai dizer a respeito de dons, irmãos. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E ele diz no versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, ele diz, operem, usem os dons de acordo com a forma que Deus concedeu a vocês. E aí ele só fala dois grupos de dons. Ele fez, se alguém fala, ou seja, se alguém ensina, se alguém está usando o dom da palavra, faça com zelo, faça de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém vai servir, que é outro tipo de dom, então faça isso de acordo com a vontade de Deus. E veja, irmãos, se a gente for voltar agora para Efésios, a gente vê que isso se adequa exatamente com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque ele, depois de falar dos dons de ensino, olha o que ele diz. Ele fala no versículo 12. Qual o objetivo desse dom, do ensino que Deus dá à sua igreja? Ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, ele diz que o dom do ensino é para nos capacitar, a gente poder exercer todos os outros tipos de dons, que são o dom do serviço, que é eu e vocês, nós cuidarmos um dos outros mutuamente, que é eu e você, a gente poder caminhar junto, irmãos, a gente poder desempenhar o papel específico que Deus quer que nós desempenhamos. A gente pode servir a Deus de tantas formas, irmãos, mas sabe qual é a grande tristeza, irmãos? É porque, veja que é tão claro na Bíblia, a gente está vendo aqui, principalmente nesse texto, o apóstolo Paulo está falando, olha os dons do ensino, o dom do ensino, ele foi dado para abençoar a igreja. E esse é o dom mais desprezado hoje, infelizmente, irmãos. A gente se preocupa com tantas coisas. A gente deseja ver milagres. A gente deseja ver coisas sobrenaturais. A gente deseja que o poder de Deus seja manifestado de tantas formas. E a gente despreza, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz que é a melhor forma, a maior forma. E o dom que ele diz que é o melhor dom. Porque esse vai edificar toda a igreja. Esse vai fazer com que toda a igreja seja capacitada a exercer o seu próprio dom, irmãos. Veja que isso, irmãos, não é uma frieza doutrinária, que a gente diz, olha, vocês não creem no poder do Espírito Santo. Pelo contrário, irmãos, crer no poder do Espírito Santo é você crer que pela palavra dele, ele vai operar tudo o que é necessário que seja operado nesse mundo. Não crer no Espírito Santo, irmãos, é eu achar que eu preciso ver coisas extraordinárias, que o Espírito Santo precisa fazer coisas extraordinárias no nosso meio, coisas diferentes, coisas sobrenaturais, e não que ele opere salvação nos corações e santificação nos corações através da palavra de Deus.
A gente crê no Espírito Santo, irmãos, a gente saber que a igreja ela vai crescer, a igreja vai ser edificada, a igreja vai se desenvolver, não é pelas programações que a gente faz mais diversas possíveis, não é a gente inventar um bocado de ministério e um bocado de tipo de coisa que a gente vai fazer na igreja e o ensino fica cada vez mais escanteado. Não é assim que a igreja de Cristo vai ser edificada, irmãos. Quanto mais eu e você a gente desprezar o ensino, quanto mais eu e você a gente desprezar a pregação da palavra de Deus, que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus, quanto mais a gente vai desprezar isso, irmãos, menos a gente vai ver o poder de Deus, menos a gente vai ver a capacidade que Deus tem para transformar a nossa vida. Fé no Espírito Santo, irmãos, é mesmo quando parece que o mundo despreza de um modo tão completo a palavra, e a gente continuar crendo que a pregação da palavra é aquilo que vai operar salvação em tudo e em todos. É a gente saber, irmãos, que isso é tudo o que a gente precisa. Veja, quando Jesus estava no deserto, irmãos, ele mostrou isso de modo claro. Satanás disse, você não tem poder? Transforma pedra em pão. E Jesus disse, sabe como é que eu vou demonstrar o meu poder? É mostrando que a palavra de Deus é suficiente. Que a palavra de Deus é suficiente. Eu não vou glorificar o Pai se eu transformar a pedra em pão. Eu vou glorificar o Pai se eu confiar na sua palavra. Se eu confiar que a palavra de Deus ela é suficiente para fazer tudo aquilo que eu necessito que seja feito em minha vida. Irmãos, vejam, ele diz que a visão, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E todos esses termos aqui, irmãos, são termos que ele já usou na carta. Veja, ele terminou de falar no capítulo 4 aqui sobre a unidade da fé, que Deus ele nos chamou para a gente ser um só corpo, para a gente estar unido. E ele vai falar essa mesma verdade de outras formas, e ele vai usar outros trechos, outras linguagens que ele já usou na carta, sobre a plenitude de Cristo, sobre a perfeita varonilidade. Ele está falando aqui, irmãos, do Evangelho. Ele falou o Evangelho para a gente. E quando ele foi orar, irmãos, ele usou justamente essa linguagem. Ele diz, eu oro para que vocês tenham a plenitude de Deus em vocês. Eu oro para que essa palavra seja eficaz na vida de vocês. Veja o que o apóstolo Paulo faz nessa carta, irmãos. Veja o que ele fez nos 3 primeiros capítulos. Ele simplesmente falou o Evangelho e orou para que eu e você a gente fosse capaz de entender o Evangelho, para que o Evangelho fosse aplicado na nossa vida de tal forma que a gente possa ver a grandeza, a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Cristo que excede todo entendimento. Veja, ele não está preocupado com tantas coisas assim, irmãos. Ele não está preocupado com tantas manifestações assim. Ele está preocupado simplesmente em a gente conseguir vivenciar o Evangelho em nossa vida. E, irmãos, a Bíblia fala que tantos dons, tantas capacidades extraordinárias, tantos homens podem ter aí nessa terra, irmãos, sem serem crentes. Os homens podem ser muito mais inteligentes do que nós. Ou até mesmo dons espirituais. A gente vê a própria palavra falando de pessoas que operam milagres, de pessoas que expulsam demônios, mas que no final das contas, Jesus vai dizer para elas, eu nunca vos conheci, vocês que viveram como se eu não tivesse dado uma lei para vocês. Que é isso que significa a palavra iniquidade. Veja, pelo contrário, irmãos, Deus não apenas nos deu uma lei, como Ele nos deu o privilégio de nós podermos ouvir a pregação dessa palavra e ela poder ser transformadora em nossa vida. E aí a gente vai saber, irmãos, que não é por conta do acorde, da melodia que é tocada, que o nosso coração está mexendo, mas é porque o Espírito Santo, irmãos, é quem toca nos nossos corações, é quem move nossos corações e faz com que eu e você a gente seja transformado. Eu e você, irmãos, a gente não precisa de um momento de emocionalismo, a gente não precisa de um momento aqui em que a gente vai todo mundo chorar. E é maravilhoso a gente chorar na presença de Deus, irmãos. Mas não é disso que a gente precisa. Tantas pessoas vivem chorando, irmãos, choram todos os cultos. E a vida delas não tem sido transformada. Sabe por que não tem sido transformada? Porque tem desprezado a pregação da palavra de Deus, irmãos. As pessoas querem que a vida delas seja transformada. As pessoas querem que o casamento delas sejam restaurados. As pessoas querem que a família dela seja perfeita. As pessoas querem que no trabalho dela ela consiga progredir. As pessoas querem que a vida dela melhore e querem que tudo dê tudo certo na vida delas. Mas elas não confiam que a palavra é o meio pelo qual Deus vai usar para abençoar ela em qualquer área
da sua vida. Como a gente tem visto, que é exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo tem nos ensinado. Ele diz no versículo 14, irmãos, por que a gente precisa ter essa maturidade da fé? Que ele diz, a gente ter a perfeita a estatura ali da perfeita varonilidade. E ele não está falando aqui de perfeição, mas ele está falando de maturidade. Ele diz no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A gente precisa, irmãos, confiar na palavra de Deus, para que a gente possa ter firmeza naquilo que nós devemos crer. Para que a palavra de Deus, irmãos, nós sejamos tão íntimos dela, ela habita em nós ricamente. Nós a conheçamos e a vivenciamos, irmãos. Que quando os ensinos contrários à palavra de Deus, quando as seduções de Satanás ou dos homens, eles vêm aos nossos corações, a gente não precisa ficar cocheando entre dois pensamentos, irmãos. A gente não precisa ficar a vida toda vivendo uma vida cristã imatura, irmãos. E tantas pessoas que passam dezenas de anos nas igrejas, irmãos, e nunca amadurecem, porque desprezam o ensino. Tantas pessoas, irmãos, que elas mudam conforme a época. Agora está na época da doutrina reformada, irmãos. Aí as pessoas estão buscando, tá no país todo, ninguém não tem uma pessoa que não ouviu falar mais de calvinismo. Antigamente isso aí não estava na moda, ninguém conhecia. Mas aí também já fez parte da moda da prosperidade, já fez parte da outra moda, e daqui a pouco vai abandonar também a fé reformada, porque vai achar outra coisa interessante, mais interessante, que está na moda. A gente não tem que viver pela moda, irmãos. A gente não tem que viver agitado por todo o vento de doutrina. Tiago, ele vai dizer na sua carta claramente, ele vai dizer, ó, homem de ânimo dobre. Não, irmãos, nós devemos estar firmados na palavra de tal forma que a gente não se mova nem para a direita nem para a esquerda, mas a gente possa progredir. A gente possa progredir no caminho da salvação em Cristo Jesus, juntamente com todo o corpo de Cristo. Veja, ele fala da ignorância de alguns, da inocência, da meninice, e fala das artimanhas, daqueles que com astúcia induzem ao erro. Alguns, irmãos, têm vivido um evangelho falso por ignorância. Outros têm vivido um evangelho falso, irmãos, por astúcia, por terem sido induzidos ao erro e por eles agora estarem induzindo outros ao erro. Mas não faz diferença, irmãos. Essa não é a vida. A grande questão não é se eu estou sendo enganado ou se eu estou enganando. E aí, irmãos, às vezes parece que o pastor falando sobre isso, né, sobre o dom do ensino, parece que ele quer se sobressair sobre as outras pessoas. Se fosse para sobressair sobre as outras pessoas, irmãos, a gente estava pregando aqui a teologia da prosperidade e mandando os irmãos aqui todo domingo, irmãos, é o dízimo, o dinheiro, a prosperidade. O pastor vai enriquecer muito mais, vai fazer muito mais bem a sua própria vida do que ele trazer sobre si essa responsabilidade tão grande, irmãos, de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que a Bíblia traz tão graves advertências para quem é mestre, para quem ensina, que o rigor é muito mais alto com o qual será cobrado. Mas perceba, irmãos, que a Bíblia fala claramente, pastores que são mestres vão nos abençoar para que a gente não ande feito menino, mas a gente seja abençoado para que a gente possa chegar à perfeita varonilidade. Veja, pastores que são mestres, está definindo muito bem aí, irmãos, que ele tem que ser capaz de ensinar, mas ele também tem que ser capaz de cuidar das pessoas. Hoje em dia a gente escuta falar, o pastor ele não sabe nada de teologia não, mas ele cuida tão bem das pessoas, não está apto para ser pastor, irmãos. Ou o contrário, rapaz, olha, ele sabe muito teologia. Ele não é bom muito assim de pastorear, mas ele sabe muita teologia. Também não é apto para ser pastor, irmãos. O dom, o ofício, envolve tanto o ensino quanto o amor. E perceba, porque uma das coisas que vai ser ensinada, a principal coisa que vai ser ensinada, irmãos, é a verdade em amor. É isso que ele fala no versículo 15, ó. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, tem que saber a verdade e tem que amar, porque ele vai ter que ensinar a verdade e vai ter que ensinar o amor. Para que a gente possa crescer em Cristo, irmãos. Que Cristo sempre foi amoroso e verdadeiro. Ele não deixou de falar a verdade, mas também não deixou de amar as pessoas. Ele diz, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Veja, irmãos, que ele diz que todas as partes, não é só quem está ensinando, quem está servindo também. Ele diz, todas as partes bem ajustadas e consolidadas, o auxílio de tudo isso vai fazer com que a gente coopere, para que cada parte efetue o seu próprio crescimento, o aumento da edificação do próprio corpo. Veja, irmãos, caminhando juntos, a gente, até quem está ensinando, irmãos, não é capaz de alcançar ou de compreender até mesmo tudo que está sendo ensinado, irmãos. A palavra de Deus ela é tão profunda, tão maravilhosa, que ela vai além do que a gente imagina. E a forma que os irmãos vão receber a palavra e vão aplicar em suas vidas, vai nos ensinar também, vai cooperar para que a gente caminhe junto. Quantas vezes, irmãos, alguém vai repreender o pastor, dizendo, pastor, mas o senhor ensinou assim para a gente. E aquilo ali vai ajudar que todo o corpo seja conduzido, irmãos, para um crescimento mútuo. E a gente possa juntos, irmãos, crescer em amor. Crescer em amor. E ele termina a passagem justamente falando a respeito disso. Porque não podemos nos esquecer, irmãos, que tudo isso começou com o amor. Começou com o amor do Pai na eternidade, nos escolhendo. Mas até mesmo essa parte aqui dos dons que ele fala, começou com Jesus nos amando e subindo aos céus, porque ele diz, vai ser melhor para vocês. Eu vou amar vocês enviando o meu Espírito. E o Espírito ele nos ensina a amarmos uns aos outros. Não é à toa, irmãos, que depois do capítulo 12, depois daquela passagem que nós lemos, falando a respeito dos melhores dons, ele diz, mas tem uma coisa que é mais excelente do que tudo, que é o amor. Que é o amor. E nós precisamos viver então, irmãos, a verdade em amor. A gente precisa valorizar mais a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus, irmãos. A gente precisa diariamente estar lendo a palavra de Deus, nos preparando para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. E a gente precisa ouvir a pregação da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus ela é maravilhosa, se a gente lê, ela nos edifica, irmãos. Mas a pregação é a palavra de Deus em chamas. É a palavra de Deus ela sendo aplicada e trazida ao nosso coração de um modo que eu e você a gente não queria que ela fosse trazida. É tão fácil, irmãos, e tantas pessoas têm sido levadas a tantas heresias, como eu falei para vocês, os próprios mormons usam esse texto aqui para se afastar do ensino da Bíblia. É tão fácil a gente ler a Bíblia, irmãos, e querer tirar dela só o que a gente quer. Mas a pregação, ela nos força a recebermos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós não queremos também. Nós somos consolados e confortados de um modo muito mais profundo, irmãos. Quanto maior for o ferimento que a palavra de Deus nos fizer, mais profundo e maior também vai ser a cura e a satisfação que nós vamos ter no próprio Deus, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém, irmãos?